Paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso culto de ensino, onde estamos dando uma série de estudos sobre evangelismo e discipulado cristão, numa perspectiva dinâmica e criativa. Na terça-feira passada, tivemos trazendo essa proposta e nesta terça-feira queremos dar continuidade. Tivemos falando sobre a proposta da abordagem do evangelismo prático. Hoje à tarde tivemos mergulhando um pouco sobre isso e apresentando a Deus uma proposta gerada em nosso coração acerca da igreja para esse tempo. Até tivemos comentando com a esposa o que veio ao nosso coração. E Deus tem me trazido ao entendimento algumas palavras proféticas recebidas à igreja nestes 22 anos de igreja. Uma delas foi por Sérgio Daça, um colombiano que esteve na igreja conosco. Alguns irmãos, eu acho que participaram, e ele nos trouxe uma palavra, uma revelação que tinha da igreja. E somente nesses dias a gente tem visto como Deus tem trazido para nós a revelação do cumprimento destas profecias. Vamos continuar nesta noite a série do discipulado cristão, uma missão da igreja numa perspectiva dinâmica e criativa. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão conosco, o pastor Raimundo Páscoa e seus companheiros da IDM Sião, bem como o evangelista Frank Versosa da IDM Getsemane e seus companheiros, dentre eles o presbítero Lindomar. Sem mais delongas, abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. A exigência para a missão da igreja, ela é dupla. Primeiro, uma missão de evangelizar. Segundo, uma missão de discipular. A existência da igreja local decorre essencialmente destas duas atividades, que conjuntas, ela faz com que essa engrenagem do organismo vivo
de Cristo, que é representado pela igreja, acontece, ou vem acontecer, a prática da evangelização e a prática do discipulado. Não há como trabalhar com o discipulado sem a evangelização, pois o primeiro complementa, ou é o broto, é o fruto, é a origem do segundo. Essas duas tarefas indissociáveis de evangelizar e fazer discípulos estão relacionadas à suprema missão da igreja de Deus: pregar o evangelho a toda criatura e ensinar a todas as nações, como nos diz o texto que lemos. Nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, temos o modelo, é nos apresentado o método do discipulado cristão. Pregar o evangelho implica proclamar as boas novas de salvação aos pecadores, a fim de convertê-los, a fim de que eles recebam, a fim de que eles absolvam o evangelho, que é as boas novas, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o entendimento, pastor, o entendimento vem pelo discipulado. Você é levado a trazer a quem é convertido o entendimento do evangelho, a fim de converter estas pessoas a Cristo e torná-los discípulos idôneos, fiéis a Jesus e capazes de gerarem outros discípulos para o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso de número 2, os nossos midianitas me ajudem aí. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso de número 2. Olha só o que nos é exigido: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem os outros. Ensinarem os outros. Atente uma coisa, eu fiquei um pouco assustado diante da demanda que tem a igreja atual. Nós somos muito levados a apresentar números de convertidos, de pessoas que se decidem, de pessoas que levantam a mão, de pessoas que dizem sim para o Senhor. Mas nós não estamos atentando que esse não é o final. Isso não é tudo. Isso não é tudo. A prática do discipulado é que a exigência do tudo. Ele diz: ide, fazei discípulos, convencer do Espírito Santo. Mas fazer discípulo é a minha e a tua responsabilidade. É responsabilidade da igreja, é compromisso, é atividade da igreja. Devemos ressaltar que a conversão é uma obra espiritual. Só Ele, o Espírito Santo, pode fazer, através da palavra pregada, através da ministração da palavra. Mas fazer discípulos é um ofício que compete a cada crente, que compete a cada convertido. Jesus deixou um propósito claro para a sua igreja nesta terra. Qual é, pastor? Ensinar as pessoas a serem parecidos com Ele. Eu vou mexer aqui numa coisa que talvez vai tocar aí algumas pessoas. Nós tivemos dificuldade com alguns movimentos que se levantaram
na década passada, que era o evangelismo e o discipulado integral, que não era nem integral, que era chamado de consolidação. Ganhar, consolidar e enviar. Só que o discipulador, que não estava nada a ver com consciência do Evangelho e da Bíblia Sagrada, a proposta dele não era fazer discípulo para Jesus. A proposta dele era fazer discípulo para si. E isso fazia com que o discípulo fosse dependente dele todo o tempo. A exigência que o discípulo não crescesse nunca. A dependência da alimentação, a dependência da experiência, a dependência até da convivência congregacional era tolhida. Tolhida. Ei, a proposta de discípulos do Evangelho não é para o discipulador humano. A proposta do discipulado do Evangelho é para o Supremo Mestre e Senhor, que é Cristo Jesus. Amém ou não amém? O maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação do discípulo autêntico de Cristo. Discípulo autêntico de Cristo. O preço da falta de discipulado é a ausência, muitas vezes, de uma consciência cristã, de uma fé cristã, de uma paz duradoura, de uma vida inteiramente imbuída de amor, em uma vida cheia da fé, que considera toda a luz do controle absoluto de Deus, visando o bem e o poder de fazer o que é certo e resistir às forças do mal, levando a consciência daquele que está perto de você, de que quem é Senhor não é Ele, quem é Senhor é Jesus. É Jesus. Amém ou não amém? Fazer discípulos significa que nós cristãos vamos trabalhar com as pessoas e acompanhar a nossa vida e compartilhar a nossa vida para ajudá-las a serem mais parecidas com Jesus como nós somos. Eu vou repetir novamente. Fazer discípulos significa que nós cristãos vamos trabalhar com as pessoas, vamos ajudar as pessoas, nós vamos instruir as pessoas, nós vamos compartilhar as nossas vidas para abençoar as pessoas, para que elas sejam parecidas com Cristo, assim como nós somos. O desafio do discipulador é dizer assim: me imite, como eu imito a Cristo, até você ter a noção de que Cristo está na minha frente e você está do meu lado. Vocês estão comigo ou estão com medo aqui? Amém ou não amém? Vem aqui, Gil, rápido, Gil, vem cá, Gil, rápido. O Gil está elegantemente, de bandeta branca. Discipulador. Gil se converte a Cristo. Levanta a mão, Gil. Aceitando Ele como Salvador. Eu oro pelo Gil. Eu apresento a Ele a Cristo. E Gil foi convencido pela pregação do Evangelho. O Espírito Santo convenceu ele. Eu orei por ele antes, orei por ele durante, mas eu vou orar por ele depois. Amém ou não amém?
Aí eu vou dizer assim: Gil, olha para mim, Gil. Olha para mim. Limite. Limite. Os seus primeiros passos vai ser difícil, mas limite. Deixa eu pegar tua mão, Gil. Segue meus passos, Gil. Segue meus passos, Gil. Segue meus passos, Gil. Vai chegar uma hora de dizer: Gil, fica perto de mim aqui, Gil. Já não vou segurar na mão dele. Já vou segurar no ombro dele. Ele não é mais o Gil, não vai estar mais olhando para mim. Ele vai estar olhando para Cristo que está na nossa frente. A referência que o Gil tinha nos primeiros passos era eu. Mas nos terceiros, quartos passos, a referência que ele tem é o Senhor que está na minha frente e vai estar na frente dele. Você me entenderam? Isso é a simplicidade do discipulado. A ação da igreja de Deus no discipulado cristão existe dentro de um parâmetro de 4 importantes elementos relacionados aos cristãos locais, aos cristãos da igreja local. Deve estar vinculados ao propósito de uma igreja que deseja crescer em quantidade e em qualidade. Em qualidade. Tem alguns abestados por aí que diz: ei, irmão, Deus não quer quantidade não, Deus quer qualidade. Ei, Deus quer quantidade sim. A proposta dele é até que a casa fique cheia. A proposta dele é ir de pregar o evangelho, é somente na tua rua, teu bairro, a tua cidadezinha, o teu local, a tua família. Não, ir de pregar o evangelho a todo mundo. A proposta dele é que sejam comprados diante dele com o sangue de Jesus tribo, línguas e nações. A proposta dele é que o evangelho chegue a todo o coração e que o homem se arrependa e se volte para Deus. Quantidade. Agora a qualidade, pastor, a responsabilidade é do discipulador. A responsabilidade da qualidade é do discipulador. A responsabilidade da qualidade é de quem evangelizou e ganhou e inseriu no contexto da igreja. Então, uma igreja que deseja crescer em quantidade, uma igreja que deseja desenvolver em qualidade, ela precisa ter ações de evangelismo, ter ações de integração, ter ações de conservação, ter ações de desenvolvimento e ter ações de multiplicação. Vamos lá. Primeiro, evangelização. A igreja evangélica que não evangeliza, ela deixa de ser uma igreja evangélica. Porque a proposta de ser evangélica é porque ela é uma igreja que evangeliza, que é evangélica, que prega o evangelho, que vive o evangelho, que anuncia o evangelho, para a missão do evangelho. Segundo, a proposta não é só ganhar e deixar. Nós não somos serpente, meu, que anda temos nossos filhos e deixando pelo caminho. E eles têm que fugir, que se nós voltar a gente mata. Passa por cima. Somos ovelhas. A proposta nossa é conduzir, é chegar juntos. Amém ou não amém? A proposta é chegar juntos. A proposta é levar, é pegar na mão, como eu fiz com o Gil aqui. A proposta é chegar lá, juntos. E isto chama de integração. Como a integração, pastor? Ei, todos que entrarem por esta porta, todos que entrarem nas nossas reuniões, abatendo no peito e tendo a consciência da sua posição, da sua condição espiritual, se voltar para Deus, a sua integração na igreja, no corpo, inserido na comunhão, é de responsabilidade de todo crente. De todo crente. Está junto, integrar, envolver, está perto e conservar ele ali.
Tem igreja que o cara chega, benção, que bênção, você está aqui, meu irmão, que maravilha, que Deus. Aí depois, no outro dia, já acabou, já não tem mais. A alegria de estar junto já acabou, a satisfação de estar junto já acabou, o amor de estar perto já acabou. Não é isso, conservar isso. E o outro é desenvolver, fazer com que esse crente que eu puxava esteja do meu lado, fazer com que esse crente que eu pegava na mão agora eu pego no ombro, fazer com que esse crente que olhava para mim, nós dois agora estamos olhando para Jesus. Isso é desenvolvimento espiritual. E o último é multiplicação. Agora era só eu, antes era só eu, agora nós dois. Antes era só eu que ganhava, agora nós dois estamos ganhando. Quando era só eu, era uma adição. Agora quando é nós dois, é multiplicação. Amém ou não amém? É essa a proposta da igreja, desse organismo vivo, dessa engrenagem de organização cristã. Amém? Então, o trabalho da semeadura da palavra possui métodos específicos, assim como eu botei uma palavra doida assim, regadura. Eu não tenho só de regadura eu procurei manter não, mas tem agora, entendeu? Regadura. O que é, pastor? Tem um dispositivo que é usado por sensores, que é ligado em grandes sítios, em grandes fazendas, em grandes plantações, como é feito aqui nos tabuleiros litorâneos, por sensores. É ligado e determinado para determinadas horas, determinado tempo, determinado período, se dispara um certo mecanismo que aquele regador fica ali ligado. Um determinado tempo, a hora para. Chegou o tempo, liga. Dependendo da temperatura do ambiente, tempo mais. Dependendo do frio, tempo mínimo. É assim que fala na tua. Tem isso. O que eu quero dizer para os irmãos, que este entendimento, quem tem, é o cristão idôneo, é o cristão maduro. Não dá para me pegar um crente que aceitou Jesus hoje, que não sabe nada da fé, não conhece nada da fé. Eu vou dizer, irmão, eu trouxe um estudo para você hoje. Você nasceu no Evangelho. O estudo que eu estou trazendo hoje é a besta que vem da terra e a besta que sai do mar. Eu tenho um estudo hoje que eu vou falar para vocês sobre as 7 pragas do Apocalipse. Irmão, ele está falando não é sobre a vinda de Jesus, não é sobre a besta fera, não. Então tem pessoas que perdem o senso. Em vez de trazer um entendimento para a pessoa começar a servir ao Senhor e ter desejo de ir para o céu por amor a Cristo, muitas vezes nós implantamos um pavor nos crentes que quer ir para o céu, não é por causa de Cristo não, meu irmão, é com medo do inferno. É com medo. E essa regadura precisa ter idoneidade, entendimento, maturidade. A evangelização é o ato de semear o evangelho, e o discipulado é o ato da integração do novo cristão. Requerem tempo pelo fato de que ambos envolvem num processo contínuo e não apenas um ato isolado. Não. Eu quero dizer para os irmãos, tem pessoas que convergem assim, ó. Tem outras não, que tem seu processo. É como os milagres de Jesus. Teve o cego que disse, Senhor, o que é que tu quer, cego? Eu quero ver. Foi ver, a tua fé te salvou. Senhor, o que é que tu quer, cego? Eu quero ver. Vem cá, dá tua mão. Pegou aquele cego, fez uma viagem feliz, tirou o cego para fora da cidade, e chegou lá fora da cidade, meteu areia nos olhos do cego, lavou,
cuspiu nele. O que é que tu está vendo? Ele disse: estou vendo os homens como árvore. Não está vendo direito, não, tem de novo no cego. O que é que está vendo? Agora estou vendo direito. Estou vendo direito, não volta para a cidade não, daqui tu vai para frente, porque se tu voltar, tu vai voltar a ser cego de novo. Tem processo. Tem uns que é assim, outros que é processo. Tem pessoas que aceitam Jesus no outro dia, epa, já estou aqui. Tem outros não, meu irmão. Tem outros que não tem processo. Tudo isso requer idoneidade e maturidade no cuidado. No cuidado. A maturidade espiritual do cristão não ocorre de modo rápido e instantâneo, mas progressivamente em Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Midianitas. Nós temos uma bancada dos midianitas aqui na igreja. Olha, a quem anunciamos, ademoestando a todo o homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Primeiro, volta só um pouquinho. Primeiro nós temos anunciando, ademoestando, ensinando a todo homem. Processo. 29 diz assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aí tem uma coisa que eu quero deixar aqui. Olha, sabe o que acontece? Tem muitas vezes que vê um novo convertido, aceita Jesus, você se preocupa tanto com a vida dele que esquece a sua. Ainda está vestido desse jeito, ainda está falando desse jeito, ainda está se portando desse jeito, e esquece a sua. Paulo foi muito claro: eu ademoesto, eu ensino, eu oriento, eu direciono, mas não esqueça de mim não. Eu não esqueço de mim não. Eu estou vigiando meus passos, eu estou olhando para mim, segundo a sua eficácia, combatendo e trabalhando segundo a sua eficácia, que opera em mim. Essa constância de luta, mas opera em mim também. As palavras que eu estou ensinando passaram por mim também. O que eu estou orientando passa por mim também. O que eu estou falando passa por mim também. Não é aquele negócio. Faz tudo o que eu falo, mas não fala nada que eu faço. Não faz nada que eu faço, né? Não é por aí. Amém? Para que conservemos em nossa igreja novos convertidos em Cristo, precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. Muito da imaturidade espiritual dos membros da igreja local é resultado de não conhecerem as doutrinas básicas da palavra de Deus, como diz aí em Hebreus capítulo 5, verso 12 ao verso 14. A gente quer ensinar o que a gente mesmo não sabe. A gente quer instruir o que a gente mesmo não sabe. E isso se torna um peso e muitas vezes um desvio daquele a quem nós estamos instruindo. O outro é o quadriforme método de Jesus. Voltando para o texto lá de Mateus capítulo 28, verso 19 ao verso 20, apresenta um método quadriforme. Qual é esse método quadriforme? Jesus disse assim, abre para mim, Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide. Esse é o primeiro método, é o primeiro sentido de orientação. Ide. Estava mobilizando o discipulador, aí a pessoa que se quer discipulado, quer ser discipulado. Ide. A questão é que nós estamos esperando. Vamos ir, nós vamos atrás. A pessoa levantou a mão, nós vamos atrás dela, né? A gente vai buscar elas.
a gente vai procurar elas, a gente vai encontrar essas pessoas. Ide. O segundo ato da ordem é fazer discípulo. Ide, fazei discípulo. A tarefa exige que o discipulador acompanhe e conviva com o aprendiz, com o recém-convertido, com o novo convertido, aprendiz. Segundo, a terceira tarefa é passo do mandato, inclui o ato do batismo, que é o ato da inclusão e desenvolvimento dentro da casa. Este ato é indispensável. Mas tem um quarto ato, qual é, pastor? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Verso número 20. Verso número 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O camarada já foi o quê? Já foi evangelizado. O camarada passou pelo processo do discipulado. O camarada o quê? Já passou pelo ato do batismo, mas ele não pode deixar de aprender. Deixar de aprender. Você não pode parar de ensinar. Continuamente ensinando. Ensinando. Tem gente que está comigo aqui há 22 anos, aqui na igreja. Tem me acompanhado esse tempo todo. E há uma preocupação nossa, desde moleque, de procurar entender o que não sabemos inteiramente e buscar uma resposta nas perguntas que a gente não sabe. Eu aprendi desde novo a nunca tentar responder o que não sabe. E eu era muito incisivo e não ter dificuldade em dizer eu não sei não. Quem convive comigo sabe, né? Sabe disso, demais. Não sei não. Mas eu não me eximia nisso, em procurar conhecer, em procurar entender e compreender. Sempre fui muito preocupado nestes pontos. Agradeço os meus professores e mestres e mentores que tive a graça de ter nessa caminhada de fé e dentro do ministério. Mas tem uma coisa que eu quero que os irmãos entendam e compreendam. Tem certos ensinos, tem certas práticas que você não recebeu de ninguém não. Foi o Espírito Santo de Deus mesmo que deu, que trouxe ao seu coração, que trouxe ao seu entendimento. Amém? Trouxe ao seu entendimento. E quando você tem a Bíblia como fiel balança desta inspiração, você não pode ter dúvida do que o que você está recebendo, está ensinando, está instruindo, vem é de Deus, vem é do Senhor. Isso são verdades que é para se viver, irmão. Não é como aquele irmão que estava na discussão, eu estava no meio, lá, discutindo, e ele disse assim, eu não me preocupo com isso não, eu já me disse lá que o que eu sei já é o suficiente. E eu citei Oséias para ele, que diz assim, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há uma profundidade, mesmo simples, de Deus para ser nos dado, para vir ao nosso coração e ao nosso entendimento. Amém ou não amém? O que é discipulado na igreja de Deus, pastor? É o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja de Deus, a fim de fazer dos novos crentes autênticos cristãos, cujas vidas se assemelham em palavras e obras do ideal apresentado pelo Senhor Jesus. Então o que é, pastor? Eu preciso viver o que eu prego.
O maior arauto do discipulador é o seu testemunho. Precisa viver o que prega. Precisa viver o que prega. Eu quero dizer para você, se você vive o que você prega, vale muito mais do que você pregar o que vive. Vou repetir novamente. Se você vive o que prega, vale muito mais, está acima do que você pregar o que vive. Que pregar o que vive. Por quê, pastor? Porque muitas vezes quando você prega o que vive, você fala só de si. Só de si. Os testemunhos só são seus. A experiência só é sua. E você quer que os outros tenham a experiência que você tem. Você começa a medir santidade, espiritualidade, um monte de coisa pela sua vida, os outros. Mas quando você prega a palavra, e é esta palavra que você prega, é o que você vive, é diferente, Deus se responsabiliza. Amém ou não amém? E esta é a verdade. O que significa ser um discípulo? Aí vem, você não pode ser um discipulador se você não é discípulo. Você não pode, você não tem autoridade para instruir, orientar e ensinar se você não tem a humildade de sentar e aprender. Vou repetir novamente. Você não tem autoridade para pregar, para ministrar, se você não senta para ouvir a pregação e ser ministrado. Sabe qual é a maior brecha para a queda dos evangelistas itinerantes? É porque eles não param para ouvir. Não param para ouvir. Não sentam para aprender. Não sentam para ouvir. Ele chega em congresso e ele está agendado para pregar no congresso. O congresso é de 8 dias. Ele chega agendado para pregar no primeiro dia. Ele termina de pregar e vai embora. Ele não fica para assistir os restantes dos preletores. Se ele está para ministrar no último dia, ele não chegou no primeiro nem no segundo, ele chega só no último dia e a pega e vai embora. Eu estive na Eslavec, que é administrada pelo pastor Silas Malafaia, bem aqui em Fortaleza, e um dos pregadores era o pastor Gesiel Nunes Gomes. Gesiel Nunes Gomes. E quando foi dada a oportunidade do pastor Gesiel Nunes Gomes, que foi dada até por Rina, que é da Bola de Neve, e a esposa do Rina estava grávida lá no Rio de Janeiro, São Paulo é Rio, para ganhar neném, e ele ficou até o último dia, e o pastor Silas subiu no microfone e disse assim: eu queria dizer para o gente todo que o pastor Rina está liberado. Mas só por causa de quê? Que o pastor Zezé Gomes depois subiu e disse assim: eu quero dizer para os irmãos, eu não sei se o pastor Silas me perdoou, se ele esqueceu, eu estou com 8 anos que não prego no Fogo para o Brasil e nem na Eslavec, porque eu pratiquei um ato transgressor. Eu estive pregando numa das minhas ministrações e fui embora. Foi embora. Primeiro, é um desrespeito que você tem para os demais ministrantes, e você está tirando a liberdade de quem não gosta de ouvir você, para ir embora e não ficar para lhe ouvir. Então, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Eu costumo dizer para os meus líderes aqui na igreja, que daquele a quem tu julga ser totalmente indouto e não tem nada para lhe dar, se você estiver conectado com os céus, talvez ele seja a pessoa e o vaso que Deus está usando para trazer a palavra para o teu coração. Trazer a palavra ao teu coração. A quem menos pensamos ou esperamos são pessoas que Deus está usando para esta finalidade. Nós tivemos uma irmã ministrando aqui sobre a oferta da ceia. Um irmão falou para mim no outro dia, ou dias depois: pastor, eu não sei o que você pregou no domingo. Se você me perguntar o que foi que eu preguei no domingo, eu não sei, mas eu sei o que aquela irmã me deu a palavra na ceia, que não saiu do meu coração. Você está me entendendo o que eu estou falando?
Então é esta proposta de Deus que eu e você precisamos ter, essa humildade para receber, para estar absorvendo, para poder dar. Seja ministrado para ter poder e autoridade para ministrar. Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim. E depois que ele disse o quê? Ide, fazei discípulos, batiza-os e ensina-os. Amém, amém. Jesus chama seus discípulos para seguirem seus passos como mestre, salvador, guia e Senhor. Em Lucas 6,40, o Senhor Jesus reitera o princípio: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todos que foi perfeito será como seu mestre. A igreja de Deus está identificando pessoas para a missão do discipulado. Os primeiros crentes que Jesus escolheu para trabalhar foram João e André, e eles foram os evangelizadores, e eles trouxeram Pedro, Felipe, Natanael, Mateus e outros. Mas todos que eles trouxeram, eles chegaram até Jesus pelo intermédio dele, com uma proposta de serem discípulos. Na forma do Senhor, a igreja de Deus precisa investir o máximo na preparação de discipuladores, a fim de fazer mais discípulos. Eu quero dizer para você que uma das ferramentas que nós temos na Igreja de Deus Missionária de formação de discipuladores é a escola bíblica de discipulado cristão. Até no ano passado nós chamávamos de escola bíblica dominical. Este ano, pelo fato da proposta de casa cheia, nós adotamos o nome de escola bíblica de discipulado cristão. Por quê, pastor? A nossa proposta é, em todas as salas, de mamano a caducando aqui na igreja, se é que tem, essas salas tenham o entendimento, a consciência, a maturidade e a idoneidade de todos os seus mestres, professores e condutores das lições, darem a ele o entendimento do ensino de capacidade de retransmissão. Eu vou falar uma coisa muito séria, que eu falei isso no Rejoade. O que você tem recebido, o que Deus tem dado para você, não é para você. O que Deus derramado a você, não é para você. Não é para você. É para que você seja canal de bênção para outra pessoa, para que você seja vaso de bênção para outra pessoa. Quem está comigo aqui? É essa a proposta. Se o cristão tivesse entendimento, eu recebi de Deus, não é para ouvir, é para dar para alguém. Eu quero dizer para você, nós seremos um agente de multiplicação para a glória de Deus, e nós desfrutaremos de uma geração de ganhadores de almas, mais do que nunca, e discipuladores conscientes, idôneos e maduros. E esta é a proposta para nossos dias. Amém ou não amém? A igreja de Deus é ter esse princípio mútuo de orientação e dar os passos para os discipuladores. Como eu falei, eu particularmente tenho me gerado a preocupação desde julho do ano passado, de 2023, e eu tenho procurado, buscado, né, fazendo agora até uma especialização, uma pós, voltada para isso. Qual é essa proposta? Qual é essa proposta? De como pode uma igreja que tem crente de todos os níveis, tem crente de todo jeito, tem crente de todas as maneiras, com perspectivas e viés de graus e níveis sociais de entendimento, cultura. Como vou fazer, como nós vamos fazer, nós líderes, pastores, meus irmãos, meus crentes, Cristo Jesus, como a gente vai fazer para que este organismo entre em funcionamento e todos estejam em conexão? Eu quero dizer para você, ou você vai, ou nós vamos, irmão, porque a proposta é fazer com que isso ande.
Amém ou não amém? Ande! Nós vamos nos implantar. Nós estamos sabendo disso. Eu desafiei, estou só aguardando esse ano sabático da Emily mais o João Batista, certo? E do Telho que está nesse negócio. Mas nós vamos implantar uma agência de missões na igreja, para que se movimente, que se haja, que traga essa proposta de ação. A CEMID, que tem tomado um foco, uma nova visão, uma nova proposta, uma nova roupagem para 2024, eu quero dizer para vocês que no segundo semestre nós estamos trazendo uma proposta diferente, e nós queremos mover para isso. Como pastor? Ei, eu quero gente, não somente que saia para evangelizar, mas que traga, trazendo-nos os braços e conduzindo pelas mãos, dizendo: daqui um que vai estar diante do altar, diante do Senhor, para ser instruído e orientado para ser agente de multiplicação. E essa é a proposta. A minha diretora financeira está perreadinha, porque o negócio vai pegar. Nós estamos fazendo uma secretaria. Nas outros estudos, vou trazer para vocês qual é o entendimento que me chegou. Umas viagens. Evandro, vocês têm umas ideias doidas. Não, irmão, se eu tiver uma ideia, se vem em meu coração uma ideia, uma proposta, que eu fisicamente, materialmente, financeiramente, eu possa fazer, eu quero dizer para mim que esse negócio é meu, essa proposta é minha, essa ideia é minha. Mas se eu tenho chega uma ideia no meu coração, uma proposta no meu coração, que eu não tenho condição de fazer, que não tem nem como ser feito, eu estou tentando montar, ajeitar, coordenar as coisas ainda, a programação de tudo isso, como montar isso aí, como estruturar isso aí. Aí sabe o que vem no meu coração? Esse negócio não é meu, não. Esse negócio é de Deus. Esse negócio, ainda não sei ainda como fazer isso, mas depois eu vou contar para vocês isso que já veio no meu coração, já veio como meus olhos, já veio, que é uma proposta de estruturação do discipulado da igreja. Vai mudar. Amém, amém. Eu quero dizer para você que eu, pessoalmente, pastor Costa, vou estar me dando nessa proposta. E meu convite, meu propósito, é que os líderes da igreja vistam a mesma coisa. Vistam a mesma coisa. A igreja de Deus, só para concluir aqui rápido, a igreja de Deus está formando e está trazendo uma cartilha de ações específicas para o discipulado. Para o discipulado. A classe de discipulado que está sendo ministrada pelo irmão Brito, Francisco Brito, está levando a turma nova para o batismo um entendimento do Evangelho, mais o Miguel, esse aí, mais o Miguel, entendimento do Evangelho, chamado Os Passos da Vida Cristã. Só que é o desafio do Miguel e do Brito. Nós temos um bocado de crente na igreja, gagá na igreja, cadastrado no SSS, salvo, sentado, satisfeito, tranquilo, completamente acomodado e sentado no seu apogeu de fé, que precisa ser deslocado. E o desafio nosso é, nem que seja num guincho, a gente vai levantar você. A gente vai fazer você se mover. Alguma coisa Deus te deu para ser compartilhado. Alguma coisa tem em você que nós vamos experimentar para a alegria do nosso ser e aqueles que vão te ouvir. Tem alguma coisa, irmão, eu tenho visto aqui na igreja esses dias que tenho ficado chocado. E como Deus tem feito as coisas. Quem conhecia a Maura do Mauro?
está aqui dançando, o maior pintor do mundo. Traz alegria em você saber que tem pessoas que têm muito mais do que você pensa que tem. Deus deu a você muito mais do que você pensa que sabe. Deus deu a você muito mais do que você pensa que tem, muito mais do que você pensa que pode. Ei, o despertar de dons e talentos de Deus é para esse tempo, e você foi chamado para isso. Foi chamado para isso. Esta é uma verdade, e nós vamos viver isso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Temos a tendência de acreditar que a maior parte do tempo da igreja deve ser dedicados à multidão. Não, nós vamos partir para o pessoal, nós vamos partir para o indivíduo, nós vamos partir para a particularidade, nós vamos trazer isso. Você talvez não tenha habilidade, não tenha graça, não tem esse entendimento, não tem essa coragem de falar para todos, mas Deus vai te levantar para falar para o indivíduo. Você vai falar para o teu colega de trabalho, você vai falar para quem está perto de você, você vai falar de Jesus, vai ganhar ele para Jesus, vai pegar na mão e vai discipular. É esta a proposta. E quando eu e você entendemos isso, a gente vive nessa correnteza de Deus, esse mover de Deus, esse agir de Deus. Eu quero só concluir dizendo: o objetivo de tudo isso, de todo este ensino, é despertar. A proposta não é a igreja na multidão. A proposta é você. A proposta é você. A proposta é tocar em você. Amém ou não amém? A proposta é você. Individualmente, cada cristão, bem como o ministério da igreja de Deus no seu todo. Hoje tivemos uma conversa com a Lidiane, e a nossa proposta é fazer com que esse mecanismo completo dos grupos, ministérios e departamentos entram num funcionamento de colisão, de realização de propósito. Não é dança para dançar, não é teatro por teatro, não, por acenação, não. Não é louvor por louvor, não é cântico por cântico, não. Está vindo aí, está vindo aí. A proposta é dizer para você: tem um alvo determinado, nós vamos correr para lá todo mundo, nós vamos colidir com ele, nós vamos encontrar ele. E essa é a proposta. Amém ou não amém? Para vocês que não identificaram, nós temos 100 cadeiras a mais aqui na igreja. 100 cadeiras a mais na igreja. Está chegando mais um bocado aí para completar aí. Certo? Pastor, mas está muito quente. Se preocupe não. Está chegando os ar-condicionados da igreja. A partir da próxima semana, vai começar a botar a energia para botar esse negócio aqui. Agora eu digo para você: nós não queremos um ambiente de acomodação para celebração. Nós vamos fazendo um ambiente aceitável para receber quem está aceitando a Jesus e instruí-lo ainda mais. Amém ou não amém? E fazer com que haja uma dedicação, cada um com perseverança e devoção à missão do discipulado. Formemos evangelistas, isso é indispensável. O projeto Mais vai estar recebendo alguns formulários que vai ser acompanhado cada dirigente de congregação, e nós vamos estar passando isso para cada departamento e ministério da igreja, e nós vamos começar a trazer para os irmãos um entendimento muito mais do que as marcas que foram feitas no nível da ação do ministério que eu faço parte. Ministério que eu faço parte. Não se espante do que o que a gente tem na cabeça, da doideira que vai acontecer. Quem quer resultado diferente, faz coisas diferentes.
que a gente vai fazer isso. Amém ou não amém? Eu conto com cada um dos irmãos, eu conto com a igreja e a proposta. A partir da próxima terça-feira, a gente vai estar trazendo qual é esses pontos específicos que a Igreja de Deus Missionária está trazendo, qual é essas propostas que a Igreja Missionária está fazendo, quais os passos, né, da IDM para acompanhar os novos convertidos. Aí nós temos dos passos, desde a entrada dele na igreja, desde o final do culto, quando se converte aqui, a gente vai estar dando para vocês tudo isso. Agora queremos uma equipe preparada, forjada, vamos estar sentando juntos com os presbíteros, com os obreiros da igreja, com quem vai estar ministrando, com quem vai estar sendo ministrado, todo esse trabalho bonitinho organizado aí. Departamento Projeto Mais, o DNA, esse grupo de líderes chamados departamentos da igreja, onde tem Escola Bíblica Dominical, onde tem CEMID, onde tem o Ministério de Homens, Ministério Infantil, Ministério de Mulheres, Ministério de Jovens, a Rede de Jovens, onde tem o Projeto Mais, não é nem projeto, é Programa Mais, onde tem o DNA, todos eles vão estar inseridos nessa parte de integração. Amém? Pastor, não sei como vai funcionar, mas vai funcionar. Ainda não vi funcionar, mas vai funcionar. Amém ou não amém? Que Deus nos abençoe e que possamos viver isso de uma forma intensa, poderosa e gloriosa para a glória de Deus. Deus está nos chamando para este propósito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.